eu pergunto, onde é que está a justiça social desse isolamento radical? Né? Sendo que as pessoas mais abonadas, que têm um dinheiro no banco, simplesmente pegam o celular e fazem seus pagamentos, a sua encomenda, e alguém que está trabalhando vem trazer a comida na porta. Né? Agora, os outros têm que trabalhar para comer. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. E realmente não é uma temática muito simples, né? Porque ela está ocupando o cotidiano de uma maneira, eu acho que bastante presente em todos os cantos do mundo. Na verdade, esse dilema é um dilema que ele acompanha até o papel da atividade médico-assistencial. A convergência dos interesses econômicos com as questões de natureza da assistência médica é algo que já há algum tempo tenta ser trabalhado dentro de um contexto chamado economia da saúde. Muitas vezes a gente costuma dizer que para um médico salvar uma vida vale qualquer coisa. E a gente às vezes não consegue mensurar que dentro da vida em coletividade, evidentemente que os recursos são finitos e, portanto, nós temos que alocar esses recursos dentro de uma perspectiva que atenda esta mesma comunidade. Aliás, diga-se de passagem, que quando nós falamos da cultura de seguro, o cálculo atuarial, ele leva em consideração isso. Muitas vezes, Alexandre, pessoas me procuravam e diziam, puxa vida, o meu seguro-saúde, ele aumenta e eu nem utilizei durante os últimos 2 anos. Quando, no fundo, isso é o caminho do sistema securitário, ou seja, o partilhamento. Você paga porque em algum dia você sabe que você vai utilizar. O momento atual ele é muito claro. Por quê? Porque uma das questões que envolve o coronavírus é justamente a sua alta capacidade de transmissão. Essa transmissão, por ser muito elevada, ela pode levar, no fundo, a um avanço simultâneo de pacientes na busca da medicina de alta complexidade. E os sistemas de saúde não conseguem suportar que todos esses pacientes venham a precisar de medicina crítica. Então, o grande debate é um debate de logística. Para a gente poder diminuir essa transmissibilidade, que no coronavírus é muito elevado, é um índice chamado R0, a gente tem que isolar as pessoas e diminuir o contato. Fazendo isso, a gente faz com que essa curva epidemiológica fique achatada e, efetivamente, ocorra uma menor procura dos pacientes de forma simultânea, e aí sim o sistema acaba dando vazão, dando espaço para que possa atender todo mundo dentro da linha do tempo. O confinamento, o isolamento, evidentemente que paralisa a economia. E isso traz, lógico, um prejuízo muito grande, que é o que a gente está presenciando neste momento. A minha visão é que existem formas mais criativas de liberar as pessoas. A maneira mais simples é justamente isolar todo mundo. É simplesmente ignorar justamente toda essa questão de mecânica digital, é ignorar toda a questão de inteligência artificial. Seria, como dizer, a lei do mínimo esforço. Eu acho que a gente tem que começar a testar as pessoas em alta velocidade, tentar imaginar quem, por dosagem sérica, já é portador de cicatriz imunológica e, portanto, tendo IgG, são pessoas que estão imunizadas, é como se tivesse tido uma vacina. As realidades em cada uma das partes do país são diferentes. Existem regiões onde a gente tem que incrementar o número de aparelhos para atender as pessoas, mais leitos. Existem regiões onde esse isolamento não faz o menor sentido. E, portanto, eu acho que a gente teria que dinamizar um pouco esse tipo de entendimento, aprimorar as relações entre os diferentes níveis governamentais e ser criativo. A medida atual, como está acontecendo, ela, de fato, traz uma repercussão positiva a nível de curto prazo, mas a médio e longo prazo. Ela traz um ônus em termos de economia e repercussão dentro do tecido social que eu não sei, eu não seria capaz de poder mensurar isso. Portanto, essas são as primeiras considerações que eu gostaria de fazer. Agora, a próxima pergunta vai para o Fernando Conrado. Conrado, cabe ao Estado formular políticas públicas sob a ótica utilitarista
ou deve se restringir a preservar os direitos naturais do homem, a vida, a propriedade e a liberdade? Para exemplificar para vocês essa pergunta, seria assim, ó, o Estado pode invadir uma fábrica de máscaras para complementar o fornecimento de um hospital? A minha visão é que existe algo maior de tudo isso, que é o porquê da gente lutar pela civilização, que é exatamente o nosso direito, os direitos naturais que se chamam dentro do liberalismo e do libertarianismo, que é propriedade privada, o direito à saúde. Foi o que eu falei, que é o direito do ser humano querer ser maior, do ser humano buscar a sua saída. Então, na minha visão, uma ótica utilitarista dessa forma não seria, ou melhor, não seria aplicável no momento que a gente tem líderes que não conseguem conceber qual é esse resultado que a gente, né, que a gente poderia alcançar. Como o próprio Dr. Cláudio falou logo nisso ali, todos eles trabalham na lei do mínimo esforço. A gente não tem essa liderança, porque todos os líderes também são... É um homem, né? É muito fácil a gente falar atrás de uma tela que o que tem que ser feito, mas chega lá no final e dizer quem é que vai morrer e quem não vai morrer é muito difícil fazê-lo. Então, nesse ponto aí, eu não sou a favor de uma ética utilitarista nesse sistema, simplesmente porque a gente tem que preservar outras coisas. A sociedade existe. A gente quer que todo mundo fique vivo, que a economia não quebre, exatamente para a gente preservar esses valores fundamentais que são o alicerce da civilização ocidental. Essa é a minha visão. Eu pergunto, onde é que está a justiça social desse isolamento radical? Né? Sendo que as pessoas mais abonadas, que têm um dinheiro no banco, simplesmente pegam um celular e fazem seus pagamentos, a sua encomenda, e alguém que está trabalhando vem trazer a comida na porta. Né? Agora, os outros têm que trabalhar para comer. Né? Já separa aí os mais pobres dos ricos, em todas as atividades. Veja, pega os pequenos em tudo, no agro. O sujeito que produz flor está falido. Né? Os produtores de legumes e de frutas estão jogando fora, porque os restaurantes estão fechados, a merenda escolar, as escolas estão fechadas sem merenda escolar. Quem está ganhando são os grandes, que estão vendendo mais carne para a China, estão vendendo mais soja para a China. Né? Até nessa atividade de produção de alimentos, a gente vê que há um desequilíbrio. Os menores são maltratados e os maiores talvez até tenham mais oportunidades. Então, é mais um motivo para a gente pensar naquilo que falamos todos aqui sobre a dosagem, a dosagem do isolamento. É uma questão de dosagem, né? De observar para que lado está indo, mas também tem isso, o doutor Cláudio lembrou muito bem, né? A gente não sabe quantos são os infectados. 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 15 milhões? O primeiro caso, a primeira morte foi em janeiro, um mês depois veio o carnaval. Aí teve carnaval em São Paulo, no Rio, teve carnaval em Recife, né? E são, por sinal, os 3 lugares onde mais tem morte. Né? Mas ninguém quis falar nisso porque era o carnaval. Ninguém quis falar nisso porque era o carnaval. Assim como anos atrás, em 2007, o menino João Hélio foi arrastado pelas ruas do Rio até a morte e todo mundo foi para o carnaval 10 dias depois. Ninguém ousou cancelar o carnaval. Né? Então, houve o carnaval, aí não teve problema nenhum. Né? Assim como a hidroxicloroquina ou cloroquina, era venda sem receita. Né? Agora, claro, as pessoas estão assustadas, podem partir para a automedicação, tudo bem. Mas, se era sem receita, então a contraindicação não era tanta quanto as pessoas estão anunciando. Ainda ontem, eu entro ao vivo numa rádio de São Paulo, antes de mim entrou um sujeito dizendo assim, eu não vou dar o nome do remédio, não se pode tomar qualquer remédio, a menos que você queira correr o risco de morrer por um ataque do coração ou ficar cego. Meu Deus do céu. Aí o cara já identificou. É a politização, solução técnica, sim, doutor Cláudio. Tomara que as pessoas mais racionais, mais sensatas, cheguem a esse acordo. O pior ainda que ter um inimigo que a gente não consegue ver, é o inimigo que a gente não consegue conversar, né? Não tem acordo com esse inimigo, não tem trégua em nenhum momento. Aí
eu acredito que a voz mais sensata que que eu ouvi nos últimos tempos aí foi exatamente o doutor Cláudio, no momento que ele disse, a gente tem que ter medidas técnicas, né? A gente tem que ter, nós já sabemos o grupo de risco, os testes, né? Com o que a gente tem que fazer, mas como a gente tem que caminhar. Então, ao meu ver aí, já passo a palavra para os outros comentaristas, a gente tem que tentar despolitizar o máximo possível. Essa discussão é o que eu faço no meu Instagram ali, eu tento não entrar em discussões, se a China tem algo a ver, ou se não tem, tal, blá, blá. A grande luta que eu falo desse nosso inimigo sorrateiro aqui, mais uma vez, e aí, tu falou que não vai falar de política, mas tá falando de política. Por exemplo, na questão da China, tem muita gente contra o país China, né? Mas o nosso grande problema que a gente viu acontecer lá e que pode vir a se repetir no futuro, não é o problema da China, é o problema da falta de liberdade de expressão. Porque os médicos que trabalhavam na China, aqueles que falaram que existia esse problema, sumiram do mapa. Então, o que a gente tem o problema na China não é o país em si, mas sim a falta de liberdade de expressão. E aí a gente pode colocar, como no caso daí, o sistema de governo deles comunista, tá? Então é só uma visão que eu quero levantar para as pessoas também, que muita gente, a gente tá apontando a arma para um inimigo e esse inimigo não é ele próprio, né? No meu caso aí, como eu estou dizendo para vocês, a minha visão é exatamente a gente não ter liberdade de expressão na China e é contra isso que a gente deveria se opor, não contra o país em si. Ela falou em guerra, né? Neste momento, há 75 anos, os brasileiros matavam gente, destruíam Montese em nome da liberdade, para nos dar liberdade, para vencer, para a democracia se impor sobre o fascismo. Então, há sacrifícios. Agora, quem é o inimigo? Não é só o coronavírus. Todo dia morrem no Brasil, eu estive olhando o IBGE ontem, cerca de 3.200 brasileiros de doenças, que são nossas inimigas, né? São bactérias, são germes, são vírus, seja lá o que for, né? Que estão em tudo. A gente resiste à maioria, né? E em outros casos, por comorbidade, por união desses inimigos, eles nos derrubam, né? Então, esses inimigos é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. A gente evita, lavando as mãos, etc., né? Eu, desde criancinha, minha tia me dizia, olha, tem micróbio na mão. Aí a gente não via, tinha um medo danado do micróbio, né? Esses são os nossos inimigos, que nos abatem. Agora, a gente não pode criar inimigos para ajudar os nossos inimigos. A gente não pode ser aliado do inimigo para tentar derrubar um presidente ou reeleger um presidente, seja lá o que for, qual a intenção. Eu acho que é isso. Existe um consenso. Todos nós queremos salvar vidas e todos nós queremos salvar o Brasil. E o maior erro, Alexandre, eu via você falar, aliás, é um privilégio poder estar perto de você, e mesmo que virtualmente, né? Quando você comenta a politização que ganhou espaço frente a questões de natureza técnica. E justamente o dia de hoje, eu até num desabafo, falava para uma pessoa, gente, a solução ela é técnica. Se vocês quiserem politizar a discussão, eu prefiro não participar dela. Por quê? Porque nós sabemos exatamente quais são os grupos de risco. Nós sabemos que o fator comorbidade, ele afeta tanto aqueles que têm mais de 60 anos, como aqueles que têm menos de 60 anos. Nós sabemos que é fundamental estimular uma política de testagem. Por quê? Porque aquele indivíduo que apresentar dosagem sérica de imunoglobulina G, significa que ele está imunizado, ele pode voltar a trabalhar. Nós sabemos que não faz o menor sentido pessoas que trabalham em determinadas funções ficarem isoladas porque elas não têm contato no seu dia a dia. Nós sabemos que há como montar conceitos de atividade que possam criar o distanciamento social. Nós sabemos que, a partir deste momento, as pessoas deverão usar copiosamente o hábito de lavar as mãos. Aliás, os alquimistas que trataram da febre, da gripe espanhola, da febre tifoide, estariam prescrevendo a mesma coisa. Lavar as mãos, usar máscaras e tentar um pouco de isolamento. A única coisa de diferente que tem aqui é o álcool gel, que naquela época não tinha. Então, será que a gente não tem como trabalhar nesses indicadores e tentar separar e justamente ir dosando até a gente perceber quem são as pessoas, recebendo como que um passaporte para voltar à sua atividade laboral?
Eu me lembro que quando eu era estudante, lá eu tinha 17 anos, na URGS, tinha um Escort R3 87, eu botava um adesivo atrás assim, ó, quero mudar um Brasil, discuta política. Isso eu estou falando do milênio passado. Então, eu acredito, obviamente, que a gestão dessa crise no Brasil tem que ser técnica. Isso eu concordo com o senhor, me abraço com o senhor. Mas a discussão da política, a gente tem que fazê-la e temos que lutar exatamente para que a gente não tenha. Como a própria Teodora falou no início aqui, ó, o meu objeto de estudo durante 20 anos é soberania e supranacionalidade. Até que ponto um país é soberano no momento que ele se submete a uma ordem internacional, a uma organização internacional? Mas se eu fosse pesquisar hoje, minha ótica seria diferente. Seria a soberania e a supranacionalidade privada dessas grandes corporações que coordenam o que a gente vive. Quem é que tem que determinar o que a gente tem que conversar ou não? É uma OMS, por exemplo, é um Facebook, né? Mas a gente sabe que na Alemanha lá, eles acabaram contratando a Fundação Amadeu Antônio Amadeu, agora me falta o nome, a ordem certa dos nomes, que a gente sabe que é gerenciada por uma ex-oficial da Stasi. Então é para saber quem é que está censurando no Facebook que essa live venha ao ar, quem é que quer impedir com que a gente discuta, quem é que quer impedir que esse tipo de discussão chegue em mais pessoas. Eu acho a nossa discussão, e eu quero parabenizar o IE aqui, riquíssima, né? Riquíssima. A gente tem expoentes aqui de todas essas visões de mundo. E até propõe ao IEE que mesmo nesse período de quarentena façam ou algum encontro desse aqui quase que semanalmente, entendeu? Porque as coisas estão mudando, como o próprio doutor nos relatou aqui, a realidade muda. Tem muita gente querendo apurar a ciência, né? Ciência, eu quero ciência a todo momento, mas não estão dando tempo para que a ciência possa nos responder. A ciência precisa de tempo, né? Para que a gente possa fazer esse manejo. Tem muita gente que acredita que existe uma crença, né? Tem as suas crenças, e aí quando encontra uma parte da ciência, ele acha que está tudo resolvido, mas ele sobrevaloriza essa parte da ciência que fala exatamente o que ele pensa, mas esquece toda outra parte da ciência e subvaloriza esse conhecimento. A gente tem que ter uma análise total disso aqui, independente de posição política. A gente pode ajudar o Brasil de várias formas. E a primeira delas é parar de falar mal das pessoas, é parar de criticar e buscar alternativas e soluções. E para isso, eu estou disposto a ajudar o Brasil, independentemente de qualquer convite que me surja, independentemente de qualquer cargo que eu ocupe. Um cidadão consciente faz isso de inúmeras formas. É o que eu estou aqui para fazer. Obrigado pela pergunta, Teodoro. Muito obrigada.